Oi pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar aqui sobre estimadores de mínimos quadrados, né? Estimadores de mínimos quadrados. Bom, basicamente é um estimador, né, de θ para a gente poder identificar ali o quanto minimiza um tipo de erro, nesse caso o erro quadrático. E para a gente poder ser bem objetivo, já vou até pôr a fórmula aqui. Basicamente, o estimador θ vai poder ser definido como a somatória de xi y sobre a somatória de xi ao quadrado. Tá? Então, acho que isso aqui é o mais importante para a gente poder seguir. Isso aqui é a estimativa dos mínimos quadrados. Tá? Essa é a fórmula. E agora, basicamente, a gente poder aplicar a fórmula ali nos exercícios. Então, vamos aplicar aqui em alguns exercícios para a gente ver como é que funciona. É bem simples, né? Não tem muitos segredos. Vamos fazer aqui um primeiro exercício. Exercício 1, que basicamente aqui eu já vou até dar como que ficam ali as fórmulas. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, xi, o yi sendo um valor. Então, vou colocar aqui 66. E a somatória do xi ao quadrado sendo um outro valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 11. Bom, e aí, bem simples, né? A gente tem ali os dois primeiros dados, é só substituir. Se o exercício estiver pedindo o estimador de mínimos quadrados, a gente vai fazer, então, somatória de xi, y 66, dividido por somatória de xi ao quadrado, que é 11. Certo? Isso vai dar 6. Então, esse é o estimador de mínimos quadrados. O que a gente faz com esse número? A gente tem que usar agora um parâmetro que a gente define de acordo com os dados, mas que, né, eu vou usar aqui um parâmetro da esperança de x dado de y dado x, né, esse chapeuzinho fala que é um parâmetro igual a θx, significando que isso aqui é uma reta. Então, θx, quem que é o θ? É 6. Então, 6x. Acabou. Basicamente isso aqui a gente já consegue pegar ali o parâmetro, ou seja, isso aqui é uma reta. Se a gente fizer um gráfico, por exemplo, um gráfico de y por x, a gente pode fazer uma tabelinha, né? X e y. Sempre pensando no 6x. Então, quando o x for 0, vamos colocar aqui, 0, 6x. Então, vai ficar 6 vezes 0, que é 0, que é o x. Então, o y vai dar 0. E aqui é o y. Quando o x for 1, vai ficar 6 vezes 1, que vai ficar 6, que é 6. Ou seja, quando x for 1, o y vai ser 6. Quando x for 2, vai ficar 6 vezes 2, 12, ou seja, o y é 12. Então, quando x for 2, o y vai ser 12. E agora a gente pode pôr no gráfico, né? X, 0, 1, 2, e o y, 0, 6 e 12. Então, se a gente colocar um gráfico aqui, ó, quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for 1, o y vai ser 6. Então, tem essa bolinha aqui. E quando o x for 2, o y vai ser 12. Tem outra bolinha aqui. Se a gente ligar as bolinhas, vai dar uma reta. Quem que é essa reta? É y igual a 6x. Essa é a função da reta. Beleza? Bom, na verdade, então, é bem simples. Se por acaso... Por que serve, né, essa estimação? Porque se o exercício fala assim, agora estime com um valor
por exemplo, se o X significa gastos de uma família no mês, agora estime o valor de Y, vamos supor que Y seja a renda, para um gasto de 5, sendo o gasto o X, né? Então, que é como se fosse o X. Então, o Y é a renda e X é o gasto. Então, ele quer saber a renda. Bom, se ele quer saber a renda e tem o gasto, ou seja, o gasto, que é o X, é 5, e ele quer saber quanto que é o Y. Já que a gente já tem aqui a fórmula Y igual a 6x, Y igual a 6x, então agora é só a gente substituir, né? Então, o Y vai ser igual a 6 vezes 5, que é 30. Ou seja, quando tiver um gasto de 5, a renda dele tem que ser 30. Certo? Então, bem tranquilo, bem objetivo. Agora vamos fazer um segundo exemplo aqui, com mais dados. Vamos supor aqui que a gente tem, então, uma sequência de números. Tá? E aqui eu não vou falar exatamente o que, mas podem ser horas por trabalho, pode ser gasto por renda, tanto faz. Vamos supor que o exercício deu ali, né, alguns números. 0,5, quando o x for 0,5, o y vai ser 110. Quando o x for 1, o y vai ser 150. Quando o x for 1,5, o y vai ser 180. Quando o x for 2, o y vai ser 220. Quando o y for 3, o x for 3, o y vai ser 300. Vou continuar aqui embaixo. Quando o x for 4, o y vai ser 350. Quando o x for 5, o y vai ser 380. E quando o x for 6, o y vai ser 420. Então, se vocês contarem aqui, a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 parâmetros, então a gente pode falar que o n é igual a 8, porque a gente tem 8 parâmetros. Tá? Legal. Então, vamos supor que o exercício só deu isso aqui, e pediu para você encontrar ali qual é a reta de estimação. Qual é o y, né? Que a gente não sabe se é uma reta. Qual é o y de estimação? Ou qual que é o θ, né? Aí tanto faz. Mas aqui o passo a passo é o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai entender como que é a dispersão desses valores, né? Em uma reta. Se a gente colocar aqui no x e no y, é só a gente brincar de batalha naval. Então a gente vai ter aqui vários valores. Começando do 0,5, no 1, no 1,5, no 2, no 3 e assim por diante. E no y a gente vai ter então 0,5, 110. Quando for 1 vai ser 150. Quando for 1,5 vai ser 180. Quando for 2 vai ser 220. E assim por diante, né? Depois vocês podem plotar todos, mas aqui já dá pra gente ter uma noção. Claro que no exercício real é bom a gente colocar todos pra gente poder ter uma noção, mas se a gente colocar aqui os pontos, 0,5, 110, 1, 150, 1,5, 180, 2, 220, e assim vai. Bom, mas já deu pra ver que tem uma reta, né? Se a gente ligar os pontos aqui, tem uma reta. Essa reta provavelmente é algum parâmetro θ vezes x, que é exatamente igual a gente fez aqui, né? 6x, né? θx. Então sempre quando for uma reta, a gente pode falar que é isso aqui,
é θx, ou seja, o y é θ vezes x. Agora a gente tem que achar o θ, que o θ é o parâmetro, é o número, né, que a gente tem que descobrir. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, o segundo passo, na verdade, é a gente escrever essa função. Então, aqui tem algumas nuances, né? Primeira coisa, a gente vai poder escrever essa função que a gente pode chamar de x, que tem dois parâmetros, igual a x. E aí aqui a gente pode falar que tem a e b, né? Por que tem a e b e não só θ? Porque se você a gente olhar aqui, na verdade, ela não começa no zero. Tem um gap aqui, ó. Por ter um gap aqui e não começar no zero, quer dizer que tem algum número aqui que já traz para cá. Porque, por exemplo, se eu falar que o x for zero, o θ vai ter que ser zero também. Então o y vai ter que ser zero, mas não tem ninguém aqui no y. Então não pode ser zero. Mas é uma reta. Então o que a gente fala quando não começa no zero? Quando não começa no zero, a gente fala que é alguma coisa, então, por exemplo, um a mais uma outra coisa associada ao x. Por quê? Porque, vamos supor que o x vai ser zero. Ou seja, tudo isso aqui é zero. Mas sobrou um a, e o a é um número. Então, é como se o a já fosse aqui esse primeiro valor. Ou seja, o y não vai ser zero. Então, tem que ficar atento a esses dois casos. O primeiro caso, quando começa no zero, né, ó, nesse caso aqui começou no zero. 0, 1 e 6, 2 e 2. Então é y igual a 6x, porque quando x for 0, y é 0. E um segundo caso de reta, que é quando não começa no zero, que aí vai ser um a mais um bx. Então o θ vai ser a mais bx. Então o θ vai ter os parâmetros a e b. Ou seja, vai ficar a mais bx. Tá? Então tem esses dois casos, quando começa no zero e quando não começa no zero. Então agora a gente precisa achar, né, a soma dos quadrados exatamente desses parâmetros, né? Já que o θ é a e b, tem que achar a soma desses quadrados, né? Se a gente colocar na fórmula da soma dos quadrados, vai ficar assim, né? Y menos, aqui seria menos g de xθ ao quadrado. Mas para a gente não precisar fazer toda essa conta, a soma dos quadrados de θ vai ser igual a soma de y menos, quem que é o gx de θ? É o a mais bx ao quadrado. Certo? E, bom, a gente tem que, né, desenvolver toda a conta aqui. Não vou desenvolver porque realmente não vale a pena, não é o objetivo. Mas aqui a gente precisa fazer duas coisas, né? Então, vamos abrir aqui um colchete porque a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que fazer primeiro um valor tendendo a zero, depois o outro valor tendendo a zero. Para a gente também ganhar tempo, não é objetivo, nem o professor vai cobrar isso na prova, vamos escrever os dois aqui. Para o b, né, que é a estimativa do b, vai ser isso aqui, ó, a soma de xi, yi menos o n vezes x barra y barra sobre a somatória de xi ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Sempre vai ser isso aqui, tá? Então é bom a gente levar essa fórmula aqui. E do a estimativa do a vai ser y barra menos b chapéu x barra. Então nota o seguinte, quando for uma reta que começa no zero, a gente vai usar só isso aqui. Y é igual a θx. Se a gente descobrir quem que é o θ, nesse caso, usando essa fórmula aqui, θxy e θxy ao quadrado,
a gente acha quem que é o θ. Só que nesse caso, como o θ são dois parâmetros, quando a reta não começa no zero, a gente tem que escrever duas fórmulas. Que são exatamente essas duas fórmulas aqui. Do beta, do B, quer dizer, né? Do B e do A. Beleza. Bom, agora basicamente, né, acabou ali o exercício, né? Porque agora é só a gente encontrar aqui os valores, né, de x, y, de n, de x barra, y barra, e aí acabou o exercício. A reta, nesse caso, vai ficar, a estimativa do y vai ser o a mais bx. Né? No outro caso lá de cima, era y igual a θx. Nesse caso, o θ é como se fosse a mais b. Então, nesse caso, vai ficar a mais bx. Só porque a reta não começa no zero. Então, vamos ver aqui como que ficam os valores. A primeira coisa que a gente pode encontrar aqui, aí que tem que realmente calcular com bastante calma. Por exemplo, vamos começar ali pelo somatório de x, y, y, que é esse primeiro aqui, ó. O que é o x, quem que é o y? Quem que é o y? X e y. Tá aqui, ó. O x é 0,5, o y é 110. Depois tem que somar, aí tem que multiplicar 0,5 vezes 110, mais 1 vezes 150, e assim por diante. Tá? Então, vou colocando aqui 0,5 vezes 110 mais 1 vezes 150 mais 1,5 vezes 180 mais 2 vezes 220 mais 3 vezes 300 mais 4 vezes 350 mais 5 vezes 380 mais 6 vezes 420, né? E assim por diante. Claro, é uma continha, né, meio chata, mas só ir fazendo com calma que a gente consegue descobrir ali os valores. Tá? Inclusive, a gente pode, né, até dividir aqui, pode achar a somatória do xi, a somatória do yi, ou seja, somar só os valores de x, né? Por exemplo, 0,5 mais 1, mais 1,5, mais 2, 0,5 mais 1, mais 2, mais 1,5 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Se eu não tiver errado aqui, isso vai dar 23. O y é a mesma coisa, né? 110 mais 150 mais 180 mais 220 mais 300 mais 350 mais 380 mais 420, que isso vai dar 2.120. E a gente pode elevar ao quadrado isso também, porque a gente vai usar, né, ó. Isso aqui eu tô fazendo tudo que a gente vai usar aqui, ó. Então, a gente pode fazer a somatória do xi ao quadrado. Que é o quê? Basicamente pegar cada um desses x e elevar ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais 1,5 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais
3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Somando tudo isso, deve dar 93,5. E o y é a mesma coisa, y ao quadrado. Então, 110 ao quadrado mais 150 ao quadrado mais 180 ao quadrado mais 220 ao quadrado mais 300 ao quadrado mais 350 ao quadrado mais 380 ao quadrado mais 420 ao quadrado. Também, se eu não errei nisso, eu acho que eu inverti aqui. Na verdade, acho que aqui vai dar 654. Aqui vai dar 2120. Acho que é isso. Bom, e essa conta aqui também, né? Se a gente fizer ela, a gente pode fazer tanto assim, né, com todos os valores, ou mesmo, né, multiplicando aqui, né, a somatória do x. Mas aqui, se você fizer a conta, que eu acho que é mais seguro, 7665. Bom, agora a gente já pode, né, identificar ali quanto que vai dar cada um dos valores. Se a gente for fazer também o x barra, basicamente o x barra, ele é o quanto que deu o x, nesse caso aqui 23, dividido por n. Né? Ou seja, é a somatória do x e dividido por n. Então é 23 dividido por... Eram 8 valores, então 23 dividido por 8. Sempre quando tivesse barra, é que a gente está falando de uma média. Então, o y barra, a mesma coisa. Somatória do yi dividido por n. O yi deu... tem alguma coisa aqui que estranha aqui nas minhas anotações. Eu vou colocar como está aqui nas minhas anotações. Opa, peraí que eu anotei errado. Eu coloquei aqui como y2120 e aqui 654,80, mas não me parece estar certo isso. Mas tudo bem. Mas o somatório do yi vai dar 21,20 dividido por 8. Né? Provavelmente essa conta aqui do y ao quadrado não está certa, né? Mas tudo bem, porque o y ao quadrado a gente acaba não usando aqui, né? Então a gente poderia excluir ele aqui também. Né? Fizemos, mas não precisaria. Tá. Mas foi bom pra gente treinar, né? Legal. Tá vendo? Então aqui tem um n também, que a gente sabe que é 8. A gente já tem a somatória do x ao quadrado, x barra. Agora é só substituir, basicamente, né? Então a estimativa do b vai dar esse número aqui, ó, 7665. 7665. Deixa eu escrever a fórmula aqui de novo, só pra gente poder relembrar. A somatória do x e yi menos nx barra y barra sobre somatória do x ao quadrado menos nx barra ao quadrado. Então vamos substituir aqui, ó. 7
665 menos o n, que é 8, x barra, que é 23 sobre 8, e o y barra, que é 21/20 sobre 8, dividido pela somatória do x i ao quadrado, que é 93,5, menos n, que é 8, vezes o x barra ao quadrado, que é 23 sobre 8 ao quadrado. Então, a estimativa do b, né, fazendo a conta aqui em cima, vai dar uns 570 sobre 27,375. Que isso deve dar 57,35. Esse é o b. Bom, e o a, ele é um pouco mais fácil, né? O a, basicamente, ele é o y barra menos estimativa do b, x barra, certo? Que é o que eu tinha colocado aqui. O a é o y barra menos b vezes x. Bom, aqui também fácil, né? A gente sabe quem que é o y barra, que é 21/20 dividido por 8, certo? Aqui eu vou até colocar quem que é o y barra. O y barra é a somatória do yi sobre n menos o b, que a gente já sabe quanto que é, vezes o x barra, que é a somatória do xi sobre n. Ó, isso é isso, e isso é isso. Ou seja, a estimativa do a, que é esse a chapéu, vai ser 21/20 dividido por 8, menos o b, que é 57,35, vezes 23 sobre 8. Bom, fazendo essa conta aqui, a gente deve chegar em 110,11. Legal, então agora, já caminhando para o final, a gente pode escrever quem que é o y, né, quem que é a reta, ou seja, a reta, que era o a chapéu mais b chapéu x, ou seja, o a é 110,11, mais o b, que é 57,35, vezes o x. Então, essa aqui é a reta da estimação. A gente pode chamar de reta de mínimos quadrados. Reta de mínimos quadrados. Ou seja, só por não ter zero, só por não começar no zero, já dá essa complicação toda. E aqui é a mesma coisa. Se por acaso, né, for solicitado, por exemplo, eu quero que quanto que vai ser o x agora se for 10, por exemplo. Aí a gente vem aqui e substitui, né? Então, a gente sabe que a estimativa vai ser essa, 110,11 mais 57,35 vezes o x. Quem que é o x? É o 10. Ou seja, vai ser 110,11 mais, aí multiplica 57,35 por 10, que vai dar 573,5. Aí somando aqui a gente vai ter o y, a estimativa do y, né, o y chapéu, que é a estimativa que associa o x a esse novo valor, que, né, vai ser 683,61. Tá? Então essa aqui vai ser a estimativa para o y, com esse novo x. Tá? Eu acho que a gente já teve bastante coisa aqui, mas acho que só fazendo um último exercício para a gente poder consolidar, e aqui um pouquinho mais curtinho. Bom, vamos fazer um terceiro e último exercício aqui.
em que esse aqui a gente pode pegar os valores um pouco mais amigáveis, né? Por exemplo, de novo, no exercício muito provavelmente o professor deve dar, vamos supor, o valor do aluguel, né, ao longo dos meses, né? Nesse caso, o valor do aluguel a gente pode falar que vai ser o X. E, né, vamos colocar a idade do imóvel, o Y. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, quando o aluguel for 10, o imóvel tem 4 anos. O aluguel for 3, o imóvel tem 3. O aluguel for 5, o imóvel tem 7. 7, 5 e 22. Legal, então a gente tem quantos valores aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então o N vai ser 5. Então notem que aqui, a gente, pensando em tudo que a gente já fez, aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para poder montar o exercício. Certo? Então a primeira coisa, né, reforçando, eu gosto de falar que educação é repetição, então eu acho que quanto mais a gente repetir, melhor. A primeira coisa que a gente faz é o gráfico. Acho que agora a gente consegue sintetizar melhor aqui a ideia. Primeiro o gráfico. Então vamos colocar aqui um gráfico. Agora eu vou colocar todos os valores, tá? Para a gente poder fazer completo. Então, primeiro valor. Ó, o menor x é 5, então ele começa no 5. Depois tem o 7. Depois tem o 10. Depois tem o 13 e tem o 20. Claro, não está em escala, né? Até o certo seria colocar em escala aqui, mas não tem problema. Depois a gente tem aqui, né, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, agora é só ligar os pontos. Então, quando o x for 10, o y vai ser 4. Então, quando o x for 10, o y vai ser 4. Quando o x for 13, o y vai ser 3. Quando o y for 13, o y vai ser 3. O x for 13. Quando o x for 5, o y vai ser 6. Quando o x for 7, o y vai ser 5. E quando o x for 2, o y vai ser... Desculpa, quando o x for 20, o y vai ser 2. Agora vamos juntar os pontos. Bom, vocês estão vendo aqui que, mal e porcamente, deu uma reta, só que uma reta agora virada para baixo, né, caindo. Você pode falar assim, mas eu liguei os pontos ao contrário. Não, tudo bem, mas a gente lê os dados sempre daqui para cá. Então, se a gente for olhar daqui para cá, se a gente for seguir, ó, vai ter uma queda aqui, ó. É por isso que a gente fala que é uma reta decrescente. Então, se a gente fosse né, assim, falar que fosse um y, seria menos um θx, por exemplo. Mas lembra que seria θx se começasse no zero. Nesse caso, não começa no zero. Então, de novo, deve ter um parâmetro aqui antes, um a menos bx, que aí sim descreve uma reta decrescente. Tá, então, sempre se atentar a isso. Legal, então primeiro vimos o gráfico, identificamos a reta. Então, até um segundo passo, deixa eu apagar aqui. O segundo passo é a gente escrever a função da reta. A função da reta, nesse caso, a gente viu então que é um y igual a menos bx. Quando se falar de reta, a gente só vai ter esses casos, só tem esses três casos, tá? Ou o y vai ser um θx,
ou um y vai ser um a mais bx, ou um y vai ser um a menos bx. Aqui quando a reta começar no zero, aqui quando a reta não começar no zero, e aqui quando a reta for decrescente. Tá? A gente tem basicamente esses três casos. Por que isso é importante? Porque agora a terceira etapa é a gente fazer a soma dos quadrados. A gente já fez lá a soma dos quadrados de Q vai ser igual a soma dos quadrados. Bom, a gente sabe que o Q, desculpa, que não, θ, né? O θ é isso aqui, ó. Né? Esses dois aqui. Então vai ser A e B, ou seja, a soma do YI menos o A menos BX. Tudo isso ao quadrado. Aqui é só para a gente poder evidenciar, mas a gente não precisa avançar muito mais que isso, não. A quarta etapa é a gente fazer a minimização. Então, minimização da soma dos quadrados, né? Da soma dos quadrados. O que é essa minimização? São aqueles dois parâmetros. Aqui eu vou escrever em forma de derivada, só para entender como que chega no cálculo, mas não precisa fazer. Aqui a gente vai derivar a soma dos quadrados em relação ao A e igual a zero. E vai derivar a soma dos quadrados em relação ao B igual a zero. Tá, basicamente são esses dois casos, mas o que a gente vai usar de fato é o que a gente já viu, que é a estimativa do B vai ser a somatória de x e y menos n x barra y barra sobre somatória do x ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Isso aqui é padrão, sempre vai ser isso aqui, tá? Quando não começar no zero. E a estimativa do B vai ser y b x barra. Certo? Porque assim a gente consegue achar ali os dois parâmetros. Bom, beleza. Agora a gente tem que achar essas informações aqui de xi, yi. Então vamos lá. Somatória do xi. Vamos voltar nos dados. Somatória do xi. Então o xi vai ser 10, 13, 5, 7 e 20. Então eu vou colocar aqui 10 mais 13 mais 5 mais 7 mais 20. Tá? Isso vai dar 55. Somatória do YI. O YI vai ser 4 mais 3 mais 6 mais 5 mais 2. Que isso vai dar 20. Agora, somatório de xi ao quadrado. 10 ao quadrado mais 13 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 20 ao quadrado, que isso vai dar 743. E a gente pode também fazer a somatória do xi, yi, que vai ser o quê? 10 vezes 4 mais 13 vezes 3 mais 5 vezes 6 mais 7 vezes 5 mais 20 mais 20 vezes 2, que isso vai dar 184.
A gente pode também fazer o x barra, a gente vai precisar usar. X barra é quem? É a somatória do xi sobre n. A somatória do xi a gente sabe que é 55, certo? 55. E quantos n's que tinham lá? Eram 5, né? São 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar 11. E também a gente pode fazer o y barra, né? Que nesse caso vai ser a somatória do yi sobre n. A gente sabe que o yi é 20 dividido por 5, que vai dar 4. Bom, basicamente acabou. É isso que a gente precisa calcular e agora a gente põe nas fórmulas lá. Primeira coisa, o b barra, que eu vou escrever de novo a fórmula aqui, só para ficar bem claro. A somatória do xi menos n vezes x barra vezes y barra sobre somatória do xi ao quadrado menos n vezes x barra ao quadrado. Ou seja, o b chapéu vai ser 184, né? 184 menos n, que é 5, menos x barra, que é 11, menos y barra, que é 4, dividido por somatória de x ao quadrado, que é 7, 4, 3, menos n, que é 5, menos x barra 11 ao quadrado. E isso aqui deve dar menos 0,26. E o A chapéu, a estimativa do A, que vai dar o Y chapéu menos o BX. É o Y barra, quer dizer, né? Y barra. Bom, então isso aqui vai dar 4 menos o B, que é 0,26 vezes x barra, que é 11. Isso vai dar 6,87. Beleza, então achamos o A e o B. Agora, qual que é o nosso quinto passo? Minimizamos aqui. É a gente escrever a reta. Escrever a reta dos mínimos quadrados. Ou seja, a gente sabe que a reta é y igual a mais bx, quer dizer, menos bx. Então vamos substituir. A gente sabe que o y então vai ser o a, que o a chapéu é b chapéu, né? O a vai 6,87 menos o b, que é menos... Aqui na verdade o b já está com um sinal, né? Então, na verdade, a gente poderia colocar direto, né? Menos 0,26 vezes x. Porque nesse caso aqui é como se fosse mais, né? Aqui. Mas como se a gente não soubesse, né, como que é a reta, mas é que a gente já sabe, a gente pode deixar menos aqui e escrever ela direto, né, com o sinal aqui já do B. Então essa aqui é a nossa reta dos mínimos quadrados. E aqui acabou o exercício. Se por acaso, vamos supor agora, a gente sabe que o y é os anos, né?
do imóvel e o x é o valor do aluguel. Caso, vamos supor, para o aluguel igual a 10, a 100, vamos colocar 100. Quem que seria o y? A gente poderia usar essa fórmula. Então, 6,87 menos 0,26 vezes o valor do aluguel, 100. Ou seja, o y seria 6,87 menos 26. Ou seja, a idade do aluguel, na verdade aqui nem faz muito sentido porque ficaria negativa, né? O imóvel nem teria que ser construído ainda, digamos que ele teria que estar na planta e tudo. Né, daria um número negativo, né? Daria menos 20,87, não é? 13, né? Aparentemente não faz muito sentido aqui, mas é que na verdade tem um limite, né, na reta, que se a gente usar aqui a reta, é como se o imóvel, quando o y for zero, né, quando o y for zero, a idade teria que ser 6,87, que é o máximo, né, digamos assim. Mas é isso, né? Caso ele dê um novo valor de aluguel, a gente pode calcular ali quantos... Ou ele pode também fazer o contrário, ele pode falar quantos anos que tem o imóvel. Então ele pode falar que o y vale, sei lá, 2. Ele pode querer saber quanto que é o x. Aí é só a gente inverter, né? A gente sabe que o y é 6,87 menos 0,26x. Então, invertendo, a gente pode jogar isso aqui. Na verdade, a gente pode jogar isso aqui pro outro lado. Então ficaria y, não teria. Aí, como que está positivo, ficaria menos 6,87 igual a menos 0,26x. Para tirar esse menos, a gente pode multiplicar por menos dos dois lados. Então ficaria menos y chapéu mais 6,87 igual a 0,26x. Para isolar o x, a gente passa o 0,26 dividindo para o outro lado. Então vai ficar menos y chapéu mais 6,87 dividido por 0,26. Isso é o x. Ou seja, se a gente substituir o 2 aqui, que é o parâmetro que a gente tem, a gente acharia a conta. Seria menos 2 mais 6,87 sobre 0,26x. E aí a gente encontra o valor do x aqui, que é quanto que tem que ser o valor do aluguel com esses 2 anos aqui do imóvel. Beleza? Bom, bem extenso, mas acho que deu para ficar claro aí como é que são essas continhas, né? Principalmente com retas. Com parábola. Parábola é basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o formato da reta, mas eu acredito que o professor não deve dar na prova nada com parábolas. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.